Aulas de Física com o professor Cazé. Bem-vindos para mais uma aula de Física. Iniciaremos a aula de hoje corrigindo a nossa atividade da aula passada. Questão número 1 diz o seguinte: quais são as 3 formas de transferência de calor? Então, essa questão ela tem resposta direta, não está pedindo para descrever as formas, para explicar as formas e sim dizer quais são. Condução, convecção e radiação. A questão número 2 está pedindo para escolher uma das 3 formas de transferência de calor e explicar com suas palavras. Bom, então essa resposta é muito pessoal. O que eu vou colocar aqui é um resumo das 3 para poder você corrigir de acordo com a sua escolha. Se você escolheu o primeiro, o segundo ou o terceiro, você vai ter como corrigir. Uma figura que explica muito bem as 3 formas é essa aqui. Se você escolheu a condução, você deve explicar que a condução depende do contato entre 2 materiais, e com diferenças de temperatura, isto é, com grau de agitação molecular diferente. Então, a condução depende do contato. A convecção ocorre pela troca de moléculas. As moléculas e a convecção ela é própria dos líquidos. Tá? Você não tem convecção no sólido. No sólido que você tem a condução. Quando você tem um contato entre líquidos, o que nós chamamos de convecção. E a radiação é quando o calor se propaga. Por isso o nome radiar, radiação, e radiar, ele está radiando. Então, você escolhe uma das 3 e escreva em cima disso que a gente conversou. Bom, a questão 3 é uma questão de dilatação linear, na questão 3.1. Uma barra de cobre possui 2 metros de comprimento quando sua temperatura é de menos 10 graus Celsius. Calcule o comprimento desta barra à temperatura de, no item A, 20 graus Celsius e no item B, 100 graus Celsius. Bom, a dilatação linear, que é a variação de comprimento, que a gente chama de ΔL, ela é diretamente proporcional à temperatura, isto é, quanto mais alta a temperatura, mais vai dilatar. Então, vai depender da variação de temperatura, que é o ΔT. Também, essa dilatação vai depender do comprimento inicial, que a gente chama de Li ou L0. O comprimento inicial, por quê? Porque se você tem uma barra muito grande, por exemplo, aqui a barra tem 2 metros. Se tivesse 20 metros, a dilatação seria muito maior do que uma dilatação do que uma barra de 2 metros. Ainda aplicando a mesma temperatura, o mesmo calor. A mesma variação de temperatura provoca dilatações diferentes em barras de comprimentos diferentes. E por fim, é diretamente proporcional, ou seja, depende de uma coisa chamada coeficiente de dilatação linear, que aí depende de cada material, porque cada material tem um coeficiente de dilatação linear próprio, que a gente está chamando aqui de alfa. E aí a gente vai precisar olhar para essa tabelinha aqui ao lado, onde você tem a substância e o seu coeficiente de dilatação linear correspondente. Bom, então aplicando essa fórmula aqui no item A, a variação de comprimento vai ser a variação de temperatura. Bom, de menos 10 graus para mais 20 graus, teve uma variação de 30 graus. Estava em menos 10, foi para 20, então teve uma variação de 30. Uma variação positiva, aumentou 30 graus. Então é importante saber se a temperatura também está aumentando ou diminuindo. Porque se diminui, você tem uma contração. Você tem uma dilatação negativa. Então aqui é positivo porque a temperatura aumentou 30 graus. Li, que é o comprimento inicial, está em metros, 2 metros. E o alfa, quem é alfa? Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Como esse material que a gente está trabalhando aqui
a barra de cobre, eu tenho que olhar para o cobre, que é 17 vezes 10 a menos 6. Então, vezes 17 vezes 10 a menos 6. E aí, fazendo esse cálculo aqui temos que o ΔL vai ser 30 vezes 2 dá 60. Aí você pega 60 e multiplica por 17, que dá 1020. Aí você vai ter 1020 vezes 10 a menos 6. Ora, 1020 eu posso escrever em notação científica, para simplificar aqui, vai ficar 1,02 vezes 10 elevado à terceira, porque a vírgula anda 3 casas. Isso vezes 10 a menos 6. Então, a variação de comprimento vai ser 1,02 vezes 10, repete a base e soma os expoentes. Mais 3 menos 6 dá menos 3. Então, esse aqui é a variação de comprimento. 1,02 vezes 10 a menos 3. E aí, se a gente quiser tirar isso aqui de notação científica, menos 3, você vai andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a variação de comprimento vai ser 0,00102, o quê? Metros. Andou com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Se você quiser saber em centímetro, você multiplica por 100. Isso vai dar 0,102 centímetros. Tá? Isso aqui também é equivalente a 0,102 centímetros. Ou 1,02 milímetros. Quer dizer, uma dilatação de aproximadamente 1 milímetro aí. Agora vamos fazer o item B. Então, a resposta... ainda não terminei. Está pedindo aqui, ó, o comprimento desta barra. Então, se teve essa variação de comprimento, e ele quer o comprimento da barra e o comprimento inicial está em metro, então eu não vou utilizar essa parte aqui que está em centímetro. Eu vou utilizar o que está em metro, porque eu vou somar os 2 metros com isso daqui. Quando eu somo o comprimento inicial com o ΔL, que é 0,00102, isso aqui vai me dar 2,00102 metros. Tá? Essa é a resposta, esse é o comprimento dessa barra a temperatura de 20 graus Celsius. E agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que a 100 graus Celsius. Então, vamos calcular a variação de comprimento primeiro. Primeiro eu preciso da variação de temperatura. Estava a menos 10 graus e foi para 100. Então, ele aumentou 110 graus. Precisei inserir ele 110 graus para poder chegar a 100 graus. O comprimento inicial é de 2 metros. E o nosso alfa é o coeficiente de dilatação do cobre. Como é o mesmo material, é cobre, vamos continuar com 17 vezes 10 a menos 6. Dependendo da tabela que vocês consultem, esses números aqui podem ter pequena variação, porque vai depender muito do arredondamento deles. Então pode ter uma variação aqui, em alguns livros você pode encontrar 24, aqui 18, aqui 26, depende da tabela, mas é sempre muito próximo disso aqui. Tá? Isso aqui é um parâmetro. Então, continuando aqui, nosso ΔL vai ser 110 vezes 2, que dá 220. Aí pega 220 e multiplica por 17, que vai dar 3.740. 3.740. Vezes 10 elevado a menos 6. Escrevendo isso aqui em notação científica, para facilitar a conta, vai dar 3,74 vezes 10, 1, 2, 3. 10 elevado à terceira, vezes 10 a menos 6. Multiplicação de potências de mesma base, então vai ficar 3,74 vezes 10 a menos 3. Repetimos a base, somamos os expoentes. 3 menos 6 dá menos 3. Se quiser tirar isso aqui de notação científica, você anda com a vírgula
para saber quantos metros são, anda com a vírgula para a esquerda, no caso 3 casas. E o comprimento final da barra vai ser quem? Vai ser o comprimento inicial, que era de 2 metros, mais essa variação, essa dilatação, que é a variação no comprimento, 0,00374, que vai dar 2,00374. Notem que teve uma variação maior do que no item A. Claro, no item A a temperatura aumentou 30 graus, aqui a temperatura aumentou 110 graus. Então, quanto maior a temperatura, maior a dilatação, conforme a gente já tinha conversado. Vamos agora para o 3.2, de quanto deve ser aproximadamente a variação de temperatura de uma barra de zinco de comprimento 20 metros para que ela sofra uma dilatação de aproximadamente 10 centímetros. Bom, o que a gente pode fazer é passar esses 10 centímetros para metro ou os 20 metros para centímetros. Passando 20 metros para centímetro, como cada metro tem 100 centímetros, você multiplica isso por 100. Isso aqui vai dar 2.000 centímetros. Bom, vamos analisar a nossa fórmula, que diz que a dilatação é a variação de temperatura multiplicado pelo comprimento da barra, multiplicado pelo coeficiente de dilatação. Lembrando que isso daqui é um produto, então se você trocar a ordem desses elementos não tem problema, a fórmula é a mesma. Bom, e agora o que nós fazemos é substituir as informações. Nós queremos que essa variação seja uma variação de 10 centímetros. Então, ΔL, que é a variação do comprimento, tem que ser igual a 10. ΔT é a variação de temperatura, que é quem eu quero saber. Então, a variação de temperatura é quem eu quero descobrir. LI é o comprimento inicial, que dá 20 metros ou 2.000 centímetros. 2.000 centímetros. Posso omitir a parte de centímetro porque todas as medidas estão em centímetros, então não há necessidade. Eu já sei que o resultado que eu vou encontrar estará em centímetro. E alfa é o coeficiente de dilatação linear de quem? Do zinco, porque a gente está trabalhando com zinco. Então a gente vai na tabela e procura o zinco. O coeficiente dele, 25 vezes 10 a menos 6. Então eu vou substituir aqui por 25 vezes 10 a menos 6. Então, repetindo aqui, vamos fazer essa continha, 2.000 vezes 25 dá 50.000, então vai ficar 50.000 vezes 10 a menos 6. 50.000 escrevendo em notação científica para facilitar a nossa vida, isso vai ser 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 10 elevado a 4. E eu vou repetir o 10 a menos 6. Bom, ainda continuando, vou colocar aqui em cima agora, multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base, 10, 4 menos 6, menos 2. Então, quanto vai ser a variação de temperatura? Vai ser 10 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Essa vai ser a variação de temperatura. Aí, quanto dá isso aproximadamente? Esse 10 a menos 2 eu posso jogar para cima, vai ficar 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 10 vezes 10 ao quadrado dividido por 5. Essa é a nossa variação de temperatura. Fazendo a continha, aqui vai ser 10 ao cubo, 10 ao quadrado é 100, vezes 10 dá 1.000. Você vai pegar uma variação de temperatura de 1.000 e dividir por 5. Então, a variação de temperatura tem que ser 1.000 dividido por 5, dá 200. Então, a variação de temperatura tem que ser de 200 graus Celsius. Tem que ter uma variação muito grande para que sofra uma dilatação de 10 centímetros nessa barra de 20 metros.